Fala Sniper, você quer saber como eu faturei mais de 100 mil reais nas apostas esportivas? Então você está no lugar certo. Eu sou o Rodrigo Severini, investidor esportivo há mais de 10 anos e eu serei o seu guia no dia de hoje. Antes da gente prosseguir, então, vou pedir para você deixar aquele like, não vai cair seu dedo, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações tão logo vídeos como esse saiam aqui no canal, tá certo? Então, vou compartilhar aqui com você. Fique tranquilo que a minha intenção aqui não é mostrar uma Porsche, mostrar uma bela mansão, mostrar viagens carésimas, querendo provar alguma coisa para você. Muito pelo contrário, eu não preciso provar nada para você, tá certo? Eu estou desde 2012 no mundo das apostas esportivas. A partir de 2015 eu passei a trabalhar de uma maneira profissional. 2017, final do ano de 2017, eu fui contratado por 2 investidores, tive que me afastar um período devido a cláusulas contratuais, retomei ali pós-pandemia, onde tudo ficou pausado e desde então continuo meu trabalho no mundo dos investimentos esportivos, trabalhando cada vez mais de maneira com high stakes, tá certo? Então, vamos agora aqui que eu vou te passar o passo a passo para que você também consiga fazer isso, tá? Não é absurdo, não é uma lorota e vamos com muita calma, vamos por partes, como já dizia o Jack, tá certo? Então, antes de mais nada, a gente precisa construir a nossa banca, a gente precisa ter uma banca consistente. E essa construção de banca, ela trabalha junto com a nossa vantagem matemática. É isso mesmo. A gente precisa, então, construir uma banca consistente mês a mês, obtendo vantagem matemática sobre as apostas esportivas, tá certo? A gente não está falando aqui de transformar R$1 em 1 milhão com uma aposta única, fazer um bilhete que vai salvar a minha vida. Se você está achando que é isso aqui, pode sair aqui do canal, pode se desinscrever e ir embora porque você está no lugar errado. Aqui eu passo coisas sérias e como que a gente consegue construir uma coisa sólida, sem enganar, sem charlatanismo, tá certo? Então, eu não vou pegar aqui R$1, fazer um bilhete e transformar ele em 1 milhão. A ideia aqui não é essa, tá? Eu estou falando de ganhos consistentes e sustentáveis ao longo do tempo, tá certo? Então, para que a gente consiga construir a nossa banca, lembrando que a banca é nada mais que uma fatia dos nossos investimentos que nós destinamos à renda variável. Isso que é a nossa banca, tá certo? E a gente precisa, para construir essa banca, de um plano de ação com metas, objetivos e ações a serem executadas num período pré-estabelecido. Tá? Dentro desse plano eu preciso colocar ali os aportes que eu preciso realizar, né? Enquanto, inclusive, esse plano ele tem que estar casado, né? Dentro desse plano tem que incluir o desenvolvimento da metodologia, tá? Então, enquanto eu estou realizando os testes necessários da minha metodologia, eu estou construindo a banca. Esse trabalho é em paralelo e isso tudo está descrito aonde? No nosso plano de ação. Inclusive, eu tenho uma sequência de vídeos aqui falando sobre planejamento estratégico aqui no meu canal. Basta você pesquisar lá planejamento estratégico aqui dentro do meu canal, você vai encontrar vídeos muito interessantes te mostrando como construir essa é a sua banca, tá? Montar esse seu planejamento estratégico. Então, mas lembrando que não é o tamanho da banca que vai fazer com que eu seja lucrativo, mas sim a minha metodologia. Coloca isso na sua cabeça, tá bom? E agora eu preciso te fazer um alerta, tá certo? Um alerta que porque antes da gente entrar nas estratégias, né? É importante a gente lembrar que a maioria dos apostadores perde dinheiro. As casas de apostas são sempre projetadas para lucrar às custas dos apostadores. E é você contra eles. E o conteúdo que eles produzem nem sempre é confiável. Portanto, é importante você esquecer tudo que você já ouviu falar sobre as apostas e focar em dados matemáticos. Mas calma que você não precisa ser nenhum mestre da matemática para poder ser lucrativo. Já existem muitos métodos, muitas estratégias, muitas técnicas prontas que você só tem que pegar aquilo lá e dar uma roupagem própria. Você só precisa se apropriar daquela estratégia e se adaptar e fazer a adaptação necessária para o seu cotidiano, para o seu plano de ação, para o seu planejamento. Então o objetivo aqui não como eu falei, filmar aqui minha tela, mostrar o tamanho da minha banca ou meus ganhos, né, mostrar aquela aposta, etc. Não é isso. Eu quero que você monte um planejamento, construa a sua banca, paralelamente que você faz o teste da metodologia, faz a adaptação necessária,
para que você consiga, a partir do momento que construir, tiver a confiança necessária na metodologia a ser trabalhada e a tua banca estiver construída, você começar a sentar machadada, tá certo? Então, vamos agora bater um outro tópico aqui que eu quero falar, que isso tudo aqui é um jogo de habilidade, tá? E eu quero fazer um paralelo muito interessante e eu quero que você me acompanhe agora. E eu quero fazer um paralelo das apostas esportivas com o poker, né? Que o poker também é um jogo de habilidade, onde a gente precisa ter uma vantagem para ganhar no longo prazo. Eu não estou falando de jogo de azar, como caça-níquel e roleta, não. O poker, assim como as apostas esportivas, a gente precisa de tempo, de investimento, de esforço para que eu tenha retornos, resultados consistentes. Aí você vai me falar assim, se você não conhece o poker, por exemplo, Rodrigo, mas o poker também é jogo de azar. Não é. Desde 2010 o poker é tratado como esporte. Inclusive, se fosse o jogo de azar, nós não teríamos, por exemplo, o canadense Daniel Negreanu, que ele possui 6 joias do World Series of Poker, que é o campeonato mundial de poker, tá? Traduzindo aqui para o nosso português. E o recorde é do americano Phil Hellmuth, que ele tem 16 conquistas. Então, se fosse um jogo de sorte, né? Algo de sorte o poker, como é que alguém ganhou 16 vezes um campeonato mundial? Não faria sentido algum. Ele tem muita sorte. Ele tem mais sorte que os demais? Não. Então, existem contagens matemáticas, vantagens matemáticas, junto com habilidades que a gente constrói estudando, se planejando, de maneira que eu consiga conquistar os objetivos traçados. Tá? Qualquer um aqui pode chegar nesse nível. Basta esforço. Você tem que sair da sua zona de conforto. Tá? E as apostas esportivas, então, não são para preguiçosos. Já estou fazendo esse link. Não é um trabalho para preguiçoso. É preciso você estar disposto a investir tempo e buscar oportunidades. Não é um mercado de renda passiva aqui que você não precisa de esforço algum e o dinheiro vai estar pingando. Se você aliar o estudo, o tempo, você agregar esses dois itens, você naturalmente consegue ter uma banca consistente e lucros consistentes no decorrer do tempo. A estratégia que eu sempre utilizo aqui para ganhar dinheiro com as apostas esportivas é o uso da modelagem estatística e a análise de dados. Como eu sempre falo também, estou deixando aqui o link na descrição da planilha Sniper Cartões, que eu mesmo desenvolvi justamente trabalhando com dados. Eu construí essa planilha com fórmulas, porque eu primeiro eu tive que estudar como construir algo nesse sentido, que me entregassem os dados necessários para que eu aumentasse a minha taxa de acerto no mercado de cartões. Então, tudo isso aí eu investi tempo, dinheiro, esforço, sair da minha zona de conforto, tive que me debruçar na construção de uma ferramenta que me entregasse melhores dados, mais confiáveis, para que eu conseguisse ter taxas de acerto mais altas e naturalmente retornos maiores. Tá certo? Então, dentro dessa sistemática aqui, essa estratégia envolve a aplicação de método estatístico para analisar dados históricos, identificar padrões e tendências que a gente pode utilizar para fazer previsões mais precisas, né, sobre o evento, sobre a partida que eu vou trabalhar. Então, existem várias abordagens e técnicas que a gente pode usar aqui nessa modelagem, como, por exemplo, utilizar uma regressão linear para identificar quais variáveis que têm maior influência no resultado de uma partida, como a pontuação média das equipes, o desempenho do árbitro, se você for operar, por exemplo, no mercado de cartões, o histórico de confronto entre as equipes, entre outros fatores. Inclusive no mercado de gols, a gente está trabalhando muito agora com o XG também, que é o Expected Goals. Então, são vários dados, fatores, indicadores que eu levo cada vez mais em consideração para chegar no máximo de acerto possível, minimizar o máximo de perdas. Tá? Mas é importante ressaltar aqui que essa modelagem estatística ela não garante resultado. A incerteza ela é própria do esporte, né? A imprevisibilidade dos jogos pode fazer com que as previsões mais precisas, mais próximas do correto, simplesmente deem errado. Tá? Isso aí, essa imprevisibilidade você não consegue ter nas mãos, você não consegue controlar. O que você consegue controlar são os dados que você tem e você maximizar a sua taxa de acerto. Isso não garante 100% de acerto, mas aumenta a sua taxa de acerto. Tá? O que vai garantir a sua lucratividade é a correta gestão, ou seja, a leitura
constante dos seus indicadores e das suas métricas, de forma que você possa verificar se possui uma taxa superior, uma taxa de acerto superior à sua odd média na sua estratégia que você está analisando, por exemplo, se o seu ROI está saudável, o peso da sua stake nas suas entradas, entre outras métricas aqui que você pode aumentar a eficiência na sua tomada de decisão, entendeu? Então, acredito que a construção da banca junto com um bom planejamento estratégico aliado com uma construção de uma boa metodologia faz com que no longo prazo essa bola de neve financeira cresça e você consiga chegar nesse patamar, tá certo? Então, se você curtiu aqui, deixa aquele like, diz nos comentários se você concorda, se você vai, inclusive, fazer um planejamento desse. Falo isso muito na minha mentoria, a gente constrói junto um plano de ações e todo mundo que faz a construção desse plano de ação começa a enxergar não mais como apostas esportivas e sim como investimentos esportivos que eles começam a enxergar lá na frente. Eles têm um insight e a visão de longo prazo passa a reinar junto de cada um. Tá certo, Sniper? Espero que aconteça o mesmo com você e te vejo na nossa próxima aula.